Ela no livro do 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 em diante. Capítulo do 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Livro do 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E diz: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer eu por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos ânforas, que no caso é vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a tua porta atrás de ti, e teus filhos derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que foram ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe trazia. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz mais uma. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que tinha acontecido ao homem de Deus, que orientou ela dizendo: pois agora vai, vende esse azeite puro, paga todas as tuas dívidas, viverá em paz tu e os teus filhos do que restar desta venda. Amém? Curva a tua cabeça, feche teus olhos, leve o teu pensamento mais alto nessa noite. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Pai, que todo o impedimento, Senhor Jesus, que tem havido do diabo, Pai, todo o inimigo, Senhor Jesus, que tenta colocar peso espiritual, ó Pai, tenta colocar, Senhor Jesus, desânimos, falhas, ó Pai, que venha cair por terra neste momento, Senhor, Pai, que não venha ser eu, mas sim o Teu Espírito Santo, ó Pai, conduzindo a palavra, Senhor Jesus, ao coração de todos aqueles que estão aqui nesta noite, ó Pai, que se entrou alguém aqui, ó Pai, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, de um renovo, que possa sair cheio e renovado com o Teu Espírito Santo, a igreja diz: amém. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de eu estar conduzindo a palavra ao coração de cada um de nós, eu gostaria que toda a igreja levantasse a tua mão direita. Toda a igreja neste momento, levante a tua mão direita. Glória a Deus. Agora levante mais alto. Glória a Deus. Pode abaixar. A pergunta que eu faço para a igreja: por que vocês não levantaram o mais alto que podia da primeira vez? Porque eu tive que pedir para vocês erguerem mais ainda as tuas mãos. Sabe o que eu estou querendo dizer para a igreja com esse pequeno teste? Tem coisas que a gente pode fazer melhor e não fazemos. Nós poderíamos ter prestado um culto melhor para Deus. Por que não prestamos? Quando nós chegamos aqui na igreja, nós poderíamos ter adorado melhor a Ele. Por que não adoramos? Quando chegamos aqui na igreja, nós poderíamos ter louvado melhor para Ele, em vez de ficar de boca fechada. Por que não louvamos? Quando chegamos aqui na igreja, nós poderíamos ter glorificado o nome dEle um pouco melhor. Por que não glorificamos? Sabe por quê? Porque precisa de alguém. Fala mais alto. Louva mais alto. Grita. Canta. Exalta. Quando, na realidade, o que Deus quer de nós não é que alguém fique insistindo para nós adorar. Não é que alguém fique insistindo para nós abrir a boca e louvar.
mas sim que isso venha do espontâneo do nosso coração. Antes de eu conduzir essa palavra, Deus está ministrando no meu coração para dizer isso para a igreja. Hoje em dia, parece que as pessoas vêm para a igreja querendo assistir um teatro. Eu sou do tempo que quando eu chegava na igreja, nós dobrávamos o joelho no chão para orar até o culto começar. Hoje em dia, as pessoas chegam na igreja, sentam na cadeira para esperar o culto começar. Percebe a diferença? O culto começa quando você acorda teus olhos em casa. O culto começa quando você chega aqui e já dobra teu joelho. Antigamente tinha pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo na oração. O que está havendo com nossas igrejas? O que está acontecendo conosco, povo de Deus? Éramos para ser a geração do avivamento, mas estamos sendo a geração do desanimamento. Pessoas vêm para a igreja, não quer saber de adorar a Deus, fica olhando cada 3 segundos para o relógio. O que está havendo? Quando saímos de nossa casa, devemos deixar as preocupações desta porta para fora e entregar as preocupações nas mãos de Deus. Antigamente a pessoa chegava na igreja às 7 horas, fogo descia, não tinha nem relógio na parede. Quando tinha aquele relógio redondinho, a pessoa nem olhava para ele. A pessoa só gostaria de saber o poder de Deus que caía naquele lugar. Enquanto o fogo não descia, a pessoa não queria ir embora daquela igreja. Hoje em dia, nossa, o louvor está demorando, meu Deus do céu. Eita, que palavra demorada. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Quando Jesus voltar e você ficar por desobediência, como você gostaria de ter ouvido melhor as palavras demoradas, como você gostaria de ter louvado melhor aqueles louvores longos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Devemos aprender a adorar melhor o nosso Deus. Devemos aprender a glorificar melhor o nosso Deus. Estamos tratando Deus como peça de teatro, no qual vemos aqui, sentamos nesse banco, parecemos que pagamos o ingresso, acaba o show, vamos embora. Não é assim. Quando chegamos aqui, dobramos o nosso joelho e falamos com o nosso Deus. O fogo tem que cair. A presença de Deus está nesse lugar, mas só sente aquele que está em Deus. Eu vou lhe dizer algo, meus irmãos. Desperta, igreja. Desperta, meus queridos. Precisamos glorificar ainda mais o nosso Deus. Acha mesmo que faremos fogo do céu descer? Acha mesmo que com orações barreiras serão quebradas, correntes serão quebradas, portas serão abertas? Se nós, quando vemos a igreja, ficamos frio igual pedra de gelo? Acha mesmo que é desta maneira? Não é. Eu vou lhe dizer algo. Quando você vir à igreja, esquece quem está do teu lado. Quando você vir à igreja, esquece quem está do teu lado, quem está atrás de você, quem está na tua frente, esquece quem está aqui ao redor. Foca no alvo que é Jesus Cristo. Esquece. Foca somente em Deus. Quem recebeu essa palavra? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para eu trazer uma palavra sobre uma mulher que perdeu o seu marido, ficou endividada com seus 2 filhos e ela encontrou um homem de Deus por nome de Eliseu e pediu para que Eliseu, através de uma oração falada com Deus, acontecesse um milagre na vida daquela mulher. A palavra de Deus começa dizendo no capítulo 4 do versículo 1, que um certo dia a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Aqui nós podemos entender que aquela mulher estava com o coração angustiado. Aquela mulher já havia perdido o seu marido, estava prestes a perder os seus filhos por causa de uma dívida. Seus filhos seriam levados como escravo. Ela já não tinha mais para onde recorrer.
Ela olhava para um lado, não tinha solução. Olhava para as panelas, não tinha alimento. Olhava para o bolso, não tinha dinheiro. Olhava para o lado, só via os filhos chorando. Olhava para um lado, para o outro, não encontrava solução. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que tem dias e dias que nós acordamos igual a essa mulher. Olhamos para um lado, não achamos solução. Olhamos para o outro lado, não achamos solução. Olhamos para a nossa família, não achamos soluções. Eu vou lhe dizer algo. Quando a gente olha para a direita, não acha solução. Quando nós olhamos para a esquerda e não achamos solução. Quando nós olhamos para alguém e não achamos a solução. Nós começamos a procurar a presença de Deus. Comecemos a procurar a presença de Deus. Eu digo que aquela mulher, ela foi muito inteligente. Porque quando ela não achou solução, ela foi procurar o provedor. Oh, glória, eu vou repetir para a igreja entender. Quando aquela mulher não tinha mais solução, quando tudo parecia perdido para aquela mulher, ela foi procurar a provisão. Eu não sei o que você está enfrentando na tua casa hoje. Eu não sei qual dificuldade você está enfrentando. Eu não sei qual é o pedido que você fez para o Espírito Santo de Deus. Mas Deus está querendo dizer para alguém aqui nessa noite, quando nada parece ter jeito, quando a solução parece que saiu da tua mão, quando tudo parece perdido, você tem que correr atrás da provisão. A provisão tem nome. A provisão se chama Jesus. A provisão tem nome. A provisão se chama Jesus de Nazaré. Oh, glória! Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluias! E aquela mulher então foi atrás do profeta de Deus. Oh, glória! Ela chegou até Eliseu e disse algo que tocou na minha mente, no qual eu precisei estudar mais fundo essa palavra para poder entender aquilo que aquela mulher disse para Eliseu. Eliseu, meu marido, servo de Deus, está morto. E o Senhor sabia que ele cuidava com zelo, amava com zelo a obra de Deus. Eu fiquei me perguntando, aquela mulher disse algo interessante. Esse homem trabalhava para Deus. O marido dela trabalhava para o Senhor. Eliseu o conhecia, porque ela indaga, você sabia que ele amava a obra do Senhor? E eu nunca me havia perguntado quem era o marido desta mulher. Então eu fui buscar ao decorrer da palavra de Deus, na onde eu encontrei em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Alguns teólogos historiadores dizem, o marido desta mulher tinha nome, Obadias. Trabalhava para o rei Acabe, na época que ele e Jezabel reinavam. E eu havia me perguntado, quão grande era essa dívida que ele havia deixado para essa mulher pagar? Então eu comecei a ler, comecei a estudar, e eu comecei a ver o mistério de Deus através da vida desta mulher e através da vida deste homem. Capítulo 18 de 1 Reis diz, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre essa terra. Foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era de extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu em uma cova e os sustentou com pão e água. Percebe a história de Obadias, que passa basicamente despercebida aos olhos de alguns pregadores? Obadias, um homem que trabalhou no castelo do rei Acabe, para o rei Acabe e também para a rainha Jezabel.
Ele escondeu 100 profetas da rainha Jezabel e também do rei Acabe. Sustentou 100 profetas de Deus. Escondeu eles numa cova e sustentou ele durante anos 100 profetas. Eu, estudando essas palavras, eu fico me pensando, o quão pouco nós fazemos para a obra de Deus. O quão pouco nós fazemos para servir o nosso Deus. Aquele homem tinha um trabalho, ele era mordomo do castelo. Mas também era servo do Deus Altíssimo. Jezabel matava qualquer crente que se dizia crente. Perseguia os profetas. E aquele homem teve tal coragem de esconder 100 profetas numa cova e sustentar eles com pão, água e vestimentas. E aí eu fico me perguntando, porque a Bíblia começa a correr as histórias e no capítulo seguinte vai falar sobre Elias. Elias recebeu uma palavra de Deus. Elias, vai falar com o rei Acabe, porque eu farei chover nessa terra de novo. No meio do caminho, Elias encontra com Obadias. Elias fala para Obadias, Obadias, avisa o rei Acabe que eu irei até ele, que eu irei me apresentar até ele. Obadias se enche de temor, porque diz, Elias, Deus sabe como o Senhor se movimenta. Vou eu agora falar para o rei Acabe que o Senhor vai se apresentar de diante dele. De repente o Senhor muda a tua rota. O Acabe vai me matar. Elias então poupa Obadias desta missão. Elias vai pessoalmente e fala com o rei. No capítulo seguinte, vai falar que Elias, depois de ter feito chover fogo do céu pelo poder de Deus contra os profetas de Baal, teve um episódio de depressão, que se escondeu dentro de uma caverna. E quando Elias estava dentro daquela caverna, Elias teve um episódio de medo. E Deus falava com Elias, Elias, por que tu se escondes? Elias, por que você está com medo? A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Elias começa a dizer para Deus, porque aparentemente, Senhor, só sobrou eu como profeta. Porque aparentemente, Senhor, só sobrou eu como homem de Deus. Porque aparentemente, Senhor, só sobrou eu para levar o evangelho. Elias se enche de medo, porque acha que não sobrou mais nenhum. Lembra de Obadias, que tinha guardado mais 100 profetas, alimentando, cuidando, trabalhando para a obra de Deus? Aí é que vem o mistério do Senhor. No capítulo 20 de 1 Reis, vai dizer, capítulo 19, versículo 16. Também Geu, filho de Nissim, ungirás o rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safaté e de Abel, Meloá. Ungirás um profeta no teu lugar, e há de ser que eu escapar da espada. 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quando eu comecei a ler e a estudar essa parte, algo tocou em minha mente. No capítulo anterior, era apenas 100 profetas. Mas no capítulo 19, Deus fala para Elias que não era mais somente 100, mas que agora era 7.000 profetas naquela terra. Eu imagino a surpresa de Elias. Mas até ontem só tinha 100. Agora tem 7.000. E aí eu comecei a me perguntar, como que um homem, Obadias, sustenta 7.000 pessoas, vendendo tudo que tinha? Aquele homem vendeu tudo que ele tinha. Vendeu seus móveis. Vendeu tudo o que havia dentro de sua casa. E com o salário que ele recebia de dentro do castelo,
Ele pagava as suas dívidas e sustentava 7.000 homens. Até que veio sobre ele a fatalidade, a morte de Obadias. Deixando assim uma dívida para a sua família. Aonde chega no episódio de 2 Reis, do capítulo 4, quando a mulher desse homem acha Eliseu. Mas quando eu começo a entender sobre isso, eu vejo o quão apaixonado aquele homem era pela obra de Deus. Aquele homem, sem hesitar, correndo risco de morte, escondeu 7.000 profetas, sustentou 7.000 profetas até o dia da sua morte. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? O amor pela obra de Deus. Hoje em dia, a gente canta, nós achamos que fazemos muito. Hoje em dia, nós abrimos a Bíblia para pregar e achamos que nós fazemos muito. Hoje em dia, nós evangelizamos alguém na rua e achamos que nós fazemos muito. Hoje em dia, a gente arruma uma cadeira na igreja e acha que fazemos muito. Quando na realidade não estamos fazendo absolutamente nada, comparado ao sacrifício que Jesus fez por nós. Aleluia. Olhando para esse homem, eu vejo o mistério de Deus sobre a vida dele. O quão poderoso Deus se revelou para aquele homem, para ele ter tal coragem de sacrificar seu trabalho, sacrificar tua casa, sacrificar a tua própria vida para manter vivo os homens de Deus. O quão longe você iria por Deus? Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga, o quão longe você iria? Eu vou lhe dizer algo, meus irmãos. Olhando para essa geração de hoje, não muito longe. Mas, voltando para a Bíblia, quando aquela mulher então olha para Eliseu e diz, meu marido, teu servo, servo de Deus, morreu, me deixou com dívida, e o Senhor sabia que ele amava a obra de Deus. O Senhor sabia que ele amava o Senhor. Aí vem um dos maiores ministérios que um homem pode ter. Perceba no versículo 2 do capítulo 4 de 2 Reis. E Eliseu lhe indagou, no caso, lhe perguntou, o que posso eu fazer por ti? Quando eu me pego pensando nisso, Eliseu olha para aquela mulher, o que eu posso fazer por ti? O maior ministério não é de quem prega. O maior ministério não é de quem louva. O maior ministério não é de quem evangeliza. O maior ministério não é o de quem lidera. O maior ministério é de quem se faz servo. O maior ministério é de quem serve. O maior ministério é daquele que serve com amor. Oh, glória! O nosso próprio Jesus desceu nessa terra e se fez servo. O maior ministério que nós temos é servir. Servir a Deus, servir a obra do Senhor, servir com carinho, ajudar. É isso que Deus nos deixou e muitos não compreendem, oh glória. O ministério que Deus nos deixou foi servir. Mas não, muitos hoje só querem saber de ser servido. Muitos hoje só querem saber de receber, mas não querem mais saber de servir, não querem mais saber de entregar o melhor, não querem mais saber de ajudar, mas somente de receber, somente de querer, somente de ser servido. O maior ministério que nós podemos ter é o de servo, oh glória. O maior ministério que nós podemos ter é o de servir. Eu vejo tantas pessoas brigando por microfone, brigando por oportunidade, quando na realidade, quando você arruma uma cadeira na igreja já é uma oportunidade.
Quando na realidade você organizar os copos é uma oportunidade. Quando na realidade você limpar os banheiros também é uma oportunidade. Mas é oportunidade que ninguém quer. É oportunidade que todo mundo rejeita. É oportunidade que todo mundo deixa de escanteio. Todo mundo, na realidade, eu não vou generalizar, porque tem muita gente também que gosta de fazer as obras de Deus. Mas 90% das pessoas brigam por causa de microfone, brigam por causa de status, brigam por causa de oportunidade, brigam por causa de querer se aparecer. Eu vou mais além. Briga por causa de querer ser estrelinha, mas o verdadeiro ministério, a verdadeira obra, não é na frente de todos. Não. A maior oportunidade não é com o microfone na mão. A maior oportunidade não é em cima do altar. A maior oportunidade não é na frente do público. A maior oportunidade é quando Deus está te vendo. Tem gente que faz com tanto amor, está varrendo a igreja e está dizendo: Senhor, obrigado. Está organizando as cadeiras e está dizendo: Deus, obrigado. Sabe por que eu estou entrando nessa parte? Porque devemos parar de somente querer e aprender a servir. Servir ao reino de Deus. Servir aonde o Senhor nos colocou. Não é porque eu sou um pastor que eu não vou arrumar as cadeiras. Não é porque eu tenho meu cargo de pastor que eu não posso limpar os banheiros. Não é porque eu sou pastor que quando eu ver um copo jogado no chão, eu vou dizer: não foi eu que joguei, por que eu vou pegar? O maior dom, o maior ministério que nós temos é o ministério de servo. O próprio Jesus desceu do céu, se fez carne e diz: eu também sou servo. Lavou os pés dos discípulos. Nós devemos aprender a ser servos. Devemos aprender a servir. Perceba o profeta Eliseu. O que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer? O que você tem dentro da tua casa? Aquela mulher olha para Eliseu e diz: na minha casa não tem nada. Eu imagino Eliseu perguntando de novo: pensa bem, o que você tem dentro da tua casa? Eu não tenho comida. As panelas estão vazias. Eu não tenho dinheiro. Mas espera aí. Tem um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Lembra na última pregação? Quando você vê falar sobre azeite ao decorrer da Bíblia, está falando de presença. Está falando de Deus. Está falando da presença de Deus. Aquela mulher responde: não tenho comida, não tenho dinheiro, eu só tenho uma botija e um pouquinho de azeite. Glória a Deus, aleluia! Eu não tenho nada na minha casa, Eliseu. Eu só tenho presença. Vai ter dias que você vai estar igual essa mulher. Vai ter dia que parece que está faltando tudo. Vai ter dia que parece que está tudo dando errado. Vai ter dia que parece que está tudo indo por água abaixo. Mas se tem presença, tem solução. Se tem presença, ainda tem jeito. Se tem azeite, ainda tem jeito. Se tem presença, ainda tem solução. Oh, glória! Eliseu pergunta para aquela mulher: o que você tem dentro da tua casa? Aquela mulher: eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija e um pouco de azeite. Eliseu, já achei aonde Deus vai trabalhar. Oh, glória! Eliseu fala para aquela mulher: vai, pede para tuas vizinhas todas as vasilhas que elas puderem lhe emprestar. Vasilhas vazias. Quando eu me pego olhando esse texto, eu fico me imaginando
se aquela mulher não tivesse uma boa convivência com sua vizinhança? Mas como é que eu vou pedir vasilha para minha vizinha? Ela é uma fofoqueira, eu não gosto dela. Como é que eu vou pedir vasilha emprestada para o meu vizinho? Ele é um encrenqueiro, eu não gosto dele. Ei, crente, eu pensei que tu não gostava, era de Satanás. Não era do teu vizinho, não? Tem gente que arruma briga com todo mundo. Não gosto do meu vizinho. Não vou com a cara dele, é do diabo. É um endemoniado. Não vou com a cara da minha vizinha. É uma incrédula. Fica aí criticando. Irmãos, Deus não nos ensinou a criticar. Deus não nos ensinou a arrumar briga. Tá? Se aquela mulher não tivesse uma boa convivência com seus vizinhos, nessa hora ela estaria enrolada. Eliseu vai, pede para tuas vizinhas vasilhas vazias. Eu imagino aquela mulher olhando para Eliseu. Mas o que o Senhor quer fazer? Eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. O Senhor está me pedindo para pegar mais vasilhas? Mas eu vou fazer. Aquela mulher vai. Bate na porta da primeira vizinha. Me empresta uma vasilha? Ô, minha querida, está aqui. E a Bíblia fala que ela pega todas as vasilhas que ela pode pegar. Leva para dentro da tua casa. O profeta mandou ela. Quando você pegar as vasilhas, entra na tua casa, fecha a tua porta, fica somente você e os seus filhos. Ô, glória. Tem gente pegando mistério aqui. Quer ver Deus trabalhar? Fecha a tua porta. Quer ver Deus trabalhar? Fecha a tua porta. Vai para dentro do teu quarto. Oh, para o azeite multiplicar na casa daquela mulher, ela teve que fechar as portas, fechar as janelas e ficar no secreto. Só ela, a família dela e Deus. Quando ela entrou para dentro da tua casa, fechou a tua porta, fechou as janelas e ela começou. Só tinha um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Ela pega a primeira vasilha e o azeite não para de descer. Oh, glória. Encheu a primeira vasilha. Filho, traz a outra. Encheu a segunda vasilha. Filho, traz mais. Oh, glória. Deus não precisa de muito para fazer transbordar na tua vida. Tem gente falando aqui nessa noite, como que Deus pode me usar se eu tenho tão pouca fé? Eita, glória. Mas ainda tem fé. Oh, glória. Como Deus pode me usar se eu ainda estou com pouco ânimo? Mas ainda tenho um pouco. Deus não precisa de muito, Deus precisa de um pouco. Deus precisa de um pouco. Se ainda tem fé aí dentro, Deus vai fazer transbordar. Se ainda tem vontade de servir a Deus aí dentro, Deus vai fazer transbordar. Se ainda tem esperança aí dentro, Deus vai fazer transbordar bênçãos na tua vida. Oh, glória! Aquela mulher pega as vasilhas, enche a primeira, enche a segunda, enche a terceira. Eu não sei quantas vasilhas ela pegou, espero que tenha sido muito. Quando a última vasilha enche, filho, traz mais que ainda está correndo azeite. Mãe, acabou as vasilhas. A Bíblia fala que quando acaba as vasilhas e o azeite, cessa. Oh, glória. Isso é só para quem é louco por Deus. Aquela mulher entra dentro da tua casa sem nada, sem dinheiro, sem alimento, só com um pouco de azeite e um monte de tapué do lado. Quando ela abre a porta, as vasilhas estão cheias de azeite. Eu vou melhorar para a igreja entender. O profeta diz: pega as vasilhas, entra dentro da tua casa e fecha a porta. Quer ter presença? Quem aqui quer ter presença?
Quem aqui quer ter o azeite multiplicado na tua vida? Agora pega o mistério de Deus. O azeite não multiplica com o microfone na mão. O azeite não multiplica cantando. O azeite não multiplica pregando. O azeite se multiplica quando você entra na tua casa. Quando você entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fecha a janela. E a tua intimidade com Deus aumenta. Você começa a se derramar em oração. O Espírito Santo de Deus desce e te enche de azeite. Te enche de presença. Te enche de renovo. E você abre a porta e você sai renovado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Quando eu prego aqui em cima, não significa que eu estou recebendo azeite. Eu estou mostrando para vocês o azeite que eu tenho. Quando vocês louvam aqui, não é que vocês estão recebendo azeite. Vocês estão mostrando o azeite que você já possui. Presença se conquista na tua casa. Presença se conquista na intimidade. Presença se conquista só você e Deus. Presença se conquista no lugar secreto. Presença se conquista de joelho dobrado. Presença se conquista quando você está em oração. Presença se conquista quando você está dentro do teu quarto, falando: Senhor, eu não sou nada, me enche, me enche, me enche, me renova, me renova. É aí que você recebe azeite de Deus, oh glória. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite dizendo: Pai, eu estou com tão pouca fé. Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, Pai, talvez eu não aguente mais. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não preciso de muito para transformar a tua vida. Eu não preciso de muito para transformar a tua história. Eu não preciso de muito para mudar aquilo que o diabo tentou fazer na tua vida. Eu só preciso de um pouco. Oh, glória! Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher entra sem nada dentro da tua casa. Quando ela abre a porta, está cheia de azeite. Ela sai e vai correndo contar para o profeta: Profeta, as botijas se encheram de azeite. Está tudo cheio até a boca. Está tudo transbordando. Até a primeira vasilha que só tinha um pouco está cheia agora. O profeta diz: vai, vende o que você tem, paga a tua dívida e guarda o resto e viva. Aquela mulher que perdeu o marido estava cheia de dívida, não tinha esperança. Os filhos estavam quase sendo levados como escravos e cativos. Agora, a casa dela estava cheia. Cheia de presença. Cheia de azeite. Ela pagou a sua dívida. Seus filhos não foram levados como escravo. E pelo contrário, viveram bem. Viveram bem. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: viveram bem. Sabe por quê? Deus não faria as botijas encher somente para aquela mulher pagar a dívida. Deus encheu para aquela mulher viver o resto das suas vidas bem. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? A obra de Deus não é feita pela metade. A obra de Deus, quando Ele faz por completo. A obra de Deus, Ele faz por inteiro. Quando Deus quer transformar alguém, Ele transforma por inteiro. Quando Deus quer levantar alguém, Ele não deixa só meio levantado, Ele levanta por inteiro. Quando Deus quer usar alguém, Ele também usa por inteiro. Deus não deixa a obra pela metade, Deus deixa a obra por completo. Oh, glória! E aquela mulher que não tinha nada,
na sua casa agora nunca mais faltou. Oh, glória. Se põe de pé nessa noite. Eu não sei como você entrou dentro desta igreja nessa noite. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite. Eu não sei o que você veio procurar da parte de Deus aqui. Não sei o que você tem conversado com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Estende as tuas mãos para o alto agora. Eu quero profetizar para a tua vida, que se ainda tem pouca fé aí, essa fé vai transbordar. Eu quero profetizar na tua vida, que se ainda tem esperança aí dentro, a esperança vai transbordar. Eu quero profetizar na tua vida, que se tem laço armado para você, esse laço vai ser quebrado. Eu quero profetizar na tua vida, que se o diabo tentou colocar cadeias, essas cadeias serão quebradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que nessa noite, se ainda tem fé aí dentro, se ainda tem vontade de servir, se ainda tem vontade de dizer, eis-me aqui, Senhor, essa vontade vai transbordar pelo nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, assim eu profetizo na vida de todos os irmãos. Oh, glória! Em nome de Jesus, assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas são para o Senhor.